Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 34, a partir do versículo 1, tá? O título é Diná e os Siquemitas. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe o coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor aqui está mostrando um texto no qual Diná, que era filha de Jacó, né? Jacó, ele é um dos patriarcas de Israel. Deus fez uma promessa para Abraão, como vocês já viram nos vídeos anteriores, e creio que muitos de vocês já estudaram também, que Abraão Deus tinha uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele foi pai de Isaac. Isaac teve 2 filhos com Rebeca, chamados Esaú e Jacó. E agora Jacó, casado, encontra-se com 2 esposas, Raquel e Lia, tá? Além das servas, Bila e Zilpa, se eu não me engano. E ele, assim, tem uma filha também com Lia, né? A gente costuma falar muito dos rapazes, Rubem, Simeão, Levi, Judá, José, que virou governador do Egito. Mas esse texto aqui fala da filha que Jacó teve com Lia, tá? Ele teve essa filha chamada Diná. E essa jovem, a palavra do Senhor fala que ela saiu para ver as filhas da terra, tá? E se você parar para fazer uma análise, ele estava numa terra, na terra dos Siquemitas, tá? Era uma terra estranha, de um povo estrangeiro. E assim, o questionamento que eu quero fazer para você que está assistindo esse vídeo é: o que Diná foi fazer se afastando do povo dela, do povo hebreu? Por que Diná saiu para ver as filhas da terra? Eu já estudei isso aqui em outro livro, eu vi claramente que ela foi. O livro que eu li foi o livro do Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. E lá ele cita que ele era um estudioso acerca da história dos hebreus, esse autor. E ele fala que ela foi numa festa das mulheres cananeias para poder ver a roupa que elas usavam. E o questionamento é: o que ela foi fazer lá? Por que ela saiu, ela se afastou do pai? O que levou Diná a se afastar do povo dela? Uma jovem, bonita, lindíssima, saindo sozinha para ambientes que não eram ambientes próprios para uma cristã. A palavra do Senhor fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então por que Diná se afastou da parentela dela? Por que Diná, se fosse nos dias de hoje, eu falo assim, se fosse nos dias de hoje, por que você que é jovem, solteira, não vai estudar, não vai fazer um curso, se qualificar para ter uma profissão? Por que você vai sair sozinha, sair com determinadas amizades que corrompem os seus bons costumes, amizade que não quer, pessoas que não querem ter um relacionamento sério com Deus? Por que você não vai para o teu quarto, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa útil para a tua vida, tá? Porque Diná, ela se afastou do pai, dos irmãos, do povo dela. Então assim, você que é jovem, você não deve se afastar do seu povo. Você não deve se afastar da casa do seu pai. O seu pai é Deus. Você não deve se afastar dos seus irmãos que estão em comunhão com você na casa do pai. Porque assim, lá fora no mundo, o que o diabo tem pra você é algo tão pior, até pior do que ele fez na vida de Diná. Porque eu vou continuar contando essa história aqui, e você vai ver que Diná, ela vai sofrer um abuso sexual. Porque o príncipe daquela terra, né, filho de Amor, o nome desse jovem era Siquém. Então eles estavam na terra de Siquém. O nome da terra também era Siquém. Esse rapaz era um príncipe, tá? Ele viu Diná ali, ele pegou Diná, como se ela fosse uma propriedade dela. Ele agarrou Diná e a humilhou, ou seja, ele abusou dela sexualmente. Ele humilhou Diná, porque para o povo de Israel, o homem possuir uma mulher antes do casamento era uma humilhação, era uma afronta, porque não era parte do costume do povo de Israel essa prática. E aí a gente tem que fazer uma análise de que cada povo tem um costume,
tá? As pessoas que querem se casar um dia, elas têm que fazer uma análise ou se relacionar com amigos, enfim, no local de trabalho. Você tem que entender que cada um de nós foi criado no meio de um povo, de uma família. O povo hebreu, o povo no qual Jacó Diná, foi criada, adorava o Deus de Israel. E Israel tinha costumes, tá? Israel não era um povo idólatra, eles não eram politeístas, eles só tinham um Deus. Já o rapaz aqui, Siquém, ele era príncipe, era um rapaz que tinha uma boa condição financeira, filho do rei da terra, o nome do pai dele era Amor. Só que o rapaz, apesar de tudo isso, ele não tinha os mesmos costumes que o povo de Diná. Então, assim, o povo de Jacó, perdão. Então, assim, não ia ser um relacionamento possível, porque os deuses que eles adoravam eram diferentes, os costumes eram diferentes. A própria Bíblia nos ensina que os homens não deveriam se casar com mulheres estrangeiras. Deus ordenou isso para os homens de Israel. Assim, nós mulheres não devemos nos relacionarmos com homens estrangeiros, um homem que não serve a Deus. Só que por conta desse relacionamento, Diná, o rapaz Siquém, ele se apaixona por ela. A palavra de Deus fala no versículo 3 que sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que a alma dele se apegou a Diná. A palavra do Senhor fala que enganou seu coração sobre todas as coisas. Tá? Esse rapaz, a palavra do Senhor menciona que ele amou Diná. Ele se interessou por ela, mas será que esse sentimento, ele não é um sentimento apenas carnal, colocado por um espírito maligno para desvirtuar os caminhos de Diná? Às vezes você fala assim, mas tem um rapaz do mundo que gosta de mim, tem uma mulher do mundo que gosta de mim, ela é tão bonita, ele é tão bonito, ou então rico, porque Siquém era muito rico, ele era príncipe, filho do rei da terra. Então, será que não é Deus trabalhando? Não, não é Deus trabalhando, porque a palavra do Senhor nos orienta que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se Deus falou para você não se relacionar com estrangeiros ou com estrangeiras, essa pessoa que está no mundo, ela não é para você trazer ela para dentro da igreja. Você pode até convidar para um culto, mas você não pode pensar em construir uma família com ela, porque essa pessoa tem muito ainda a aprender. Veja bem, o povo de Israel, Deus tinha programado que eles passariam 3 dias no deserto para aprender os mandamentos do Senhor e os costumes que Deus queria que eles tivessem, e libertar esse povo dos costumes dos egípcios. Só que o povo era muito teimoso. O povo teimou tanto que eles ficaram 40 anos no deserto para se purificar, para serem transformados, para parar de murmurar, para parar de adorar deuses estrangeiros, que eles produziam deuses estranhos entre eles. Eles produziam os bezerros de ouro para adorar. Então, assim, tem coisas que a gente tem que parar, a gente tem que largar, ser transformado. Não é só aceitar Jesus e se batizar nas águas. Não, não é assim. Então, assim, não adianta você falar assim, esse rapaz do mundo, essa moça do mundo vai vir para a igreja e ele vai mudar. Não, mas quanto tempo vai demorar para esse rapaz ou essa moça se libertar? Aceitar que precisa mudar os costumes? Porque vai ter alguns pontos que ele vai falar, não, eu não concordo com a Bíblia, não concordo. E aí vai começar o choque dentro de casa, o choque de realidades. Né? Se você pegar o texto, o próprio Jacó mesmo, ele se casou com as filhas de Labão. Labão pertencia ao povo hebreu. Labão era irmão de Rebeca. Só que Labão, apesar de ser irmão de Rebeca, dele conhecer a história do povo de Israel, Labão era idólatra. Ou seja, ele estava ali com Jacó, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele tinha alguns pecados ocultos ali. Dentre eles a idolatria, ele não era totalmente convertido. Só que Jacó se casou com as filhas de Labão, porque aquele casamento era de Deus, porque as duas foram criadas, tanto Lia quanto Raquel foram criadas aprendendo a cultura do povo de Israel, os costumes que Deus quer que a gente tenha. Então as duas moças, elas foram criadas ali. Existe um outro vídeo que eu gravei, que você já deve ter assistido ou vai assistir ainda, em que eu falo que o costume de Lia, apesar de Lia ter sido nascida e criada na casa do pai, com o costume do povo de Israel, ela era diferente de Raquel. Aí eu falo que Lia no hebraico significa gazela, eu falo que Raquel significa ovelha. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí eu explico que as duas foram criadas juntas, no mesmo contexto, aprendendo os mesmos ensinamentos de Deus, mas Lia não praticava tanto assim, pelo comportamento, pela personalidade, ela não tinha as características de uma mulher virtuosa. Só que Raquel, em um certo momento da vida dela,
ela, apesar de ser uma ovelha, igual eu cito no outro vídeo, ela pega os ídolos do pai. Ela não queria adorar aquilo, mas ela pega os ídolos do pai. Em um outro contexto, eu li que ela queria aplacar a cólera de Labão caso ele perseguisse Jacó. Mas na verdade o que eu queria mencionar aqui é que na disputa entre as duas irmãs, Lia, em um certo contexto, ela cozia mandrágoras, tá? E Raquel, ela queria comer as mandrágoras que Lia cozinhou. Eu tô saindo um pouquinho do texto, eu tô ainda no texto de Jacó, só que eu tô falando uma outra parte para você entender a questão dos costumes, tá? Porque Raquel, ela pede as mandrágoras de Lia, porque as mandrágoras era uma planta afrodisíaca. E quem comesse as mandrágoras poderia engravidar. Era um costume de um povo oriental, mas era um costume assim, era como se fosse um misticismo. Então, para você ver que mesmo Raquel, sendo uma moça serva do Senhor, ela ainda trazia um pouco de costumes errados da casa de Labão, tá? Ela foi criada por ele. Então, assim, o Jacó passou uma certa luta com as duas, passou. Ele amava Raquel, amava. Mas em alguns momentos ele percebia que o comportamento dela, apesar dela ter sido criada, sido orientada conforme a palavra de Deus, Labão não era servo do Senhor, obediente. Ele era idólatra. E ele transmitiu muita coisa errada para as filhas. Então, quando Lia cozinha as mandrágoras, Raquel se interessa, porque Raquel era estéril. Ela queria comer aquelas mandrágoras para ver se ela não engravidava. Ela não estava confiando na providência de Deus. Então, quando Jacó chega, ela fala para Jacó assim: Jacó, deita com Lia hoje, porque eu te aluguei pelas mandrágoras. E aí eu acredito, a Bíblia não menciona, mas eu acredito que Jacó deve ter conversado depois com ela. Fala, Raquel, isso é idolatria, isso é misticismo, você tem que confiar mais no Senhor. Mas a palavra do Senhor não menciona. O que eu tô querendo falar para você que tá aí do outro lado assistindo é a dificuldade de você de se manter estável num relacionamento a dois, seja de casamento, de amizade. Por quê? Porque você vai perceber que o costume do outro, por mais que o outro seja nascido, criado na igreja, ou talvez ele não foi nascido na igreja, mas ele aceitou Jesus, se converteu já tem um bom tempo, é um cristão de verdade, mas existem comportamentos que eles acabam entrando em choque numa vida a dois. Então, Siquém, ele tinha os costumes do povo heveu, tá? Ele tinha os costumes do povo daquela terra. Já Diná, que era filha de Jacó, não. Tanto que ele pega Diná e abusa dela. Então ele humilhou Diná. Talvez para Siquém, que abusou sexualmente de Diná, ele falou assim: gente, mas o que eu fiz demais? Eu tive um relacionamento sexual, isso é tão normal na minha terra. Qual o problema? O problema é que o costume era outro. Então, assim, essa questão do costume, cada um de nós foi criado de uma forma. E no mundo aqui, na sociedade, a gente vai ver que se relacionar com pessoas é muito difícil, porque dificilmente você vai ver alguém que foi criado 100% igual a você. Alguma coisa essa pessoa vai diferir, seja na forma de comer, seja na forma de estudar, de trabalhar, seja a forma de organizar suas coisas. Então, assim, de se planejar. Você vai ver, conversando com a pessoa, que pensamentos nem sempre são iguais. Então esse casamento com o estrangeiro é um casamento que não vai dar certo. Porque, como eu falei, o povo de Israel só podia adorar exclusivamente o Deus de Israel. E Siquém adorava vários outros deuses. O comportamento de Siquém não era o mesmo comportamento do povo de Jacó, do povo de Israel. Não era. Se Jacó já teve problemas ali com Lia e Raquel, que foram criadas na casa de Labão, que foram criadas com a cultura do povo hebreu, imagina se Diná casasse com Siquém. Quantas coisas que esse marido ímpio não ia fazer essa mulher passar? Ele ia pressionar ela muitas coisas. Entende que você precisa entender os nãos de Deus na sua vida? Você precisa entender que ao longo dos anos o relacionamento ele vai evoluindo e que você vai vendo que não dá para mais se manter naquele casamento, que é difícil ficar ali porque a outra pessoa é muito diferente de você. E se qualquer relação, pai e filho, mãe e filha, irmãos, chega uma hora que você precisa se separar. Você precisa falar assim: Deus, tem que dar um basta nessa situação. Porque não dá mais. Eu não tô falando, incitando umas pessoas aí a pensarem que tem que se divorciar. Não. Eu tô tentando mostrar que essa relação aqui, que esse amor que Siquém sente por Diná, filha de Jacó, não vem do Senhor. Não vem.
Não foi Deus que colocou aquilo no rapaz. Assim como Deus não vai colocar numa moça do mundo sentimento por um rapaz da igreja. Deus não vai colocar no coração de um rapaz do mundo sentimento por uma moça da igreja. Quem está colocando isso é o diabo. Dificilmente Deus vai pegar um rapaz do mundo e vai trazer para dentro da igreja dessa forma, através de um relacionamento. Eu consigo citar aqui um exemplo que quebra tudo isso que eu estou falando, que foi o caso de Esther. Porque Deus fez com que o rei persa, que era um rei pagão, se apaixonasse por Radassa, que lá na frente vai se chamar Rainha Esther. Tá? Mas Deus tinha um propósito. Dificilmente Deus vai trabalhar assim na minha vida ou na sua. Existem exceções? Existem exceções. O que eu tô querendo mostrar para você que tá do outro lado é que você vai arriscar? Você está disposto a passar por luta, trazer essa pessoa para dentro da igreja, sabendo que ela dificilmente vai aceitar o verdadeiro evangelho? Porque começa a vir na igreja pensando em prosperidade, que Deus vai me dar uma bênção, que Deus vai me ajudar. Às vezes a igreja vai ouvir uma palestra. Aí, enfim, mas depois não vai permanecer. Dificilmente vai permanecer. A gente tem o caso de uma moabita, chamada Ruth também, que ela não servia a Deus, mas ela se converte porque ela se casa ali com os filhos de Noemi. Existe um livro na Bíblia chamado Ruth. Você vai ver que Ruth, ela era moabita, era de um povo estrangeiro. E ela se converteu. Mas você sabe que ela se converteu porque o marido morreu e ela permaneceu. Ela atravessou um deserto e ela falou, não, o seu povo, Noemi, é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, eu não vou voltar para Moabe, eu não vou voltar para os deuses daquela terra estranha, para minha família não, eu quero pertencer a esse povo. Só que a cunhada dela, órfã, ela se casa com um cunhado dela, né, filho de Noemi também. E a outra não aceita passar pelo deserto. Quando ela percebe que a situação é difícil, quando Noemi fala assim, olha, o que vocês vão fazer lá comigo se eu não posso gerar mais filhos, se eu não posso dar marido para vocês? A órfã desiste. Ela percebe que o deserto é longo, é árduo, que ir para Belém de Judá não é nada fácil. Ela não sabe se vai ter o que ela quer, que é um novo casamento, então ela volta para Moabe, ela volta para os deuses, para o povo. Porque Noemi fala assim, ó, volta para o seu povo, para os seus deuses, e ela aceita voltar. Então você percebe a diferença entre uma moabita que se converteu verdadeiramente, ela se foi transformada, ela abre mão da prosperidade, de tudo que ela tinha em Moabe, família, deuses, e vai para Belém de Judá, custe o que custar, independente se Deus vai dar marido, se não vai dar, se vai ter prosperidade, se não vai dar, ela quer servir aquele Deus. E a gente tem uma outra moabita que permanece ali com o povo de Israel, no período que o casamento está durando, depois que o marido morre. Ela fala, não, eu vou voltar. Vou ter que passar por esse deserto aí para servir a esse Deus, então eu quero voltar. Essa é a diferença. Porque quem se converte não larga mais. Dificilmente vai voltar para Moabe. Só que você tá vendo que são dois exemplos? Um é Ruth, o outro é órfã. Existe 50% da chance da pessoa permanecer e ser fiel a Deus. E permanecer, passar por desertos com você. Como ela passou com Noemi. Existe uma outra chance também, o outro 50% dessa pessoa ser como órfã. Não sei se é 50% certinho, porque cada um é cada um. Mas a órfã não quis passar pelo deserto. Sem a certeza da bênção, sem a certeza que quando chegar lá Deus vai me dar um marido. Ixi, vou nada, vou voltar para Moabe. Vou voltar para a religião antiga. Vou voltar para o catolicismo, para o espiritismo, vou voltar para outra. Não quero saber disso nada. Tá muito difícil servir a Deus no deserto, tá muito difícil. Entende que você não sabe do futuro. Você não sabe do futuro. É difícil demais, eu não consigo falar pra você, vai lá que dá certo, não. Diná aqui, voltando no texto de Jacó, ela tava com um problema muito grande, porque era um rapaz que tinha um costume diferente, ele não era da mesma fé, tá? Ele se comportava muito diferente, era um rapaz rico, se quem era rico, porque era filho do rei, e ele queria se casar com ela, proposta de casamento. Tá? E a Bíblia fala assim, olha, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. Olha só, ele acha que tá amando Diná. Será realmente que esse rapaz ama essa moça? Será que realmente um estrangeiro é capaz de amar uma mulher que serve a Deus? Será que depois que ele se recasar com ela e perceber que os costumes dela são muito diferentes, será que ele não vai começar a desprezar Diná dentro de casa? Será que depois que você se casar com um estrangeiro, você acha que essa pessoa não vai mudar? Não vai começar a te perseguir, te desprezar? Será que o diabo não vai usar essa pessoa, assim como usou para abusar sexualmente de Diná? Será que não vai usar para poder incitá-lo ao pecado? Tem que tomar cuidado com isso.
E a Bíblia fala aqui que ele falou-lhe o coração, ou seja, imagino eu que ele deve ter jogado conversa pra ela. Você é linda, vou casar com você. Se fosse nos dias de hoje, eu tô pagando um apartamento. Já falei com meu pai. Ah, muito somebody love. Tá? Porque ele gostou dela. Versículo 4. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. Ó, ele era filhinho de papai. Ele pede pro pai: ó, pai, consegue essa moça aqui para a esposa, conversa com o pai dela. Olha só a família trabalhando, olha só como que o diabo ele vai cegando a pessoa. O pai dele, imagina, se fosse nos dias de hoje, ele ia ligar, tocar a campainha: oi, tudo bom? Queria conhecer o senhor, Jacó. Eu sou o pai aqui de Siquém. Eu sou rei, tá? Eu tenho grana. Ó a proposta do diabo. Tá? Ele ofereceu para Jacó terras. Ele ofereceu muitas coisas. Tá? Ele ofereceu muitas coisas para Jacó. Deixa eu só pegar aqui a parte que o pai dele, Hamor, versículo 8. Disse-lhes Hamor, versículo 8. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos a vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei a mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, olha só, o pai dele já estava interferindo. O pai era rei. Olha a situação de Jacó. Ele teve uma filha abusada sexualmente. O rei da terra estava pedindo a filha dele por esposa ao príncipe. Jacó não queria entregar a filha, porque ele não queria que a filha se casasse com um estrangeiro. E a proposta estava ali. Parecia ser um pedido super sério, sabe? Olha, você casa minha filha com meu filho com a sua filha. Eu vou dar terra aqui para eles. Eu vou dar ouro, vou dar prata. Tá? Eu vou dar. Vocês podem até majorar o dote de casamento. Vocês podem pedir até mais. Que eu dou até mais para vocês, porque meu filho quer casar com a filha de vocês. O que você quiser pedir, a festa que você quiser, o carro que você quiser, o que você quiser. O cara tinha grana, ele era rei para bancar o casamento. Mas não é porque tem tudo nas mãos, não é porque é a oportunidade de casar com um homem rico, com uma mulher rica. Não é porque tá tudo já planejado, preparado para um casamento que você tem que casar, né? Diná tinha perdido a virgindade já, o rapaz abusou dela. Não é porque perdeu a virgindade que tem que casar, né? Claro que não. Dá tempo de dizer não. Dá pra cancelar, não desistir. Eu não quero mais esse noivado, não quero mais isso, porque isso não é de Deus pra mim. Não é isso que o Senhor tem pra minha vida, não. Ele tem um rapaz que serve a Deus, ele tem uma moça que serve a Deus. Não dá pra desistir. Claro que dá. Ah, mas já tudo marcado, tem tudo aqui, ó. Tá tudo nas mãos, tudo nas suas mãos pra casar. Apartamento, geladeira, tem fulano vai fazer a festa, tem tudo. Mas isso não significa que esse casamento vem de Deus. Mas é tudo assim, ó, João. O diabo também ajuda. O diabo também. O diabo falou pra Jesus no deserto, sabe? Jesus, toda essa riqueza aqui eu te dou, se você se curvar e me adorar. O diabo só quer uma brecha em você, um tempo pra você pegar sua alma. Tudo isso aqui eu te dou, pra você casar sua filha com meu filho. Tudo isso aqui, toda essa riqueza aqui, ó. Você vai ter tudo isso aqui se você casar comigo. Olha o somebody love. Você vai ser feliz. Olha as ideias que o diabo coloca às vezes na cabeça também da moça da igreja, do rapaz da igreja. Que vale a pena casar com a moça ou com o rapaz do mundo. Não faz isso não. Não faça isso. Porque a Bíblia nos mostra que Jacó não sabe nem o que responder para ele. O pai não sabe nem o que responder. Olha a situação que Diná se colocou quando ela saiu de perto da casa do pai. Olha a situação que as moças, que os rapazes se colocam quando começam a se envolver com umas amizades no mundo. Fica na casa do pai, fica na presença de Deus, vai orar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, estuda para um concurso, vai fazer uma coisa na sua vida. Agora fica se envolvendo com amizades do mundo. Aí atrai o quê? Pessoas do mundo, atrai Siquém, atrai rapazes do mundo, moças do mundo. Você tem que ir no mundo estudar, trabalhar, vai, estuda, trabalha, volta pra casa. Agora fica de conversinha. Fica saindo só. Pra que isso? Olha o problema que essa jovem atraiu, ó, foi violentada.
Aí depois você quer vir, as pessoas querem vir pra igreja, meu Deus, porque aconteceu assim, aconteceu. Não, você não tinha que ter saído dali. Você não tinha que ter saído da presença de Deus. Você não tinha que estar na igreja e indo para festas do mundo, e frequentando ambientes do mundo, não. Ou você serve a Deus ou você não serve. Então Jacó não sabia o que fazer. Jacó não sabia o que fazer, ele queria pensar, ele foi conversar com os filhos, tá? Os filhos de Jacó se iraram quando souberam o que fizeram com a irmã deles. Eles não gostaram. Você vê que são duas famílias, dois costumes diferentes, cada um foi criado de um jeito, e para os irmãos de Diná, que era muito grave. Aí você vai ver um casamento, imagina um casamento aqui entre os dois. Tá? Imagina aí uma pessoa que já casou, que sabe, olha, realmente isso aqui se eu fizer em casa é falta de educação, mas eu aprendi a fazer na casa da minha mãe. Isso aqui se eu fizesse na casa do meu pai era errado, mas aqui ele faz. É uma mistura de costumes. Um tem que ajudar o outro, um tem que ensinar o outro. Só que aqui o cara Siquém era rei. Aí o que os irmãos falam? Ele ia com certeza corromper Diná, ele ia atrapalhar a vida espiritual de Diná. Aí o que os irmãos de Diná fazem, né? Se eu não me engano são... Deixa eu ver o nome aqui dos irmãos, só um minutinho pra poder... Se eu não me engano foi Simeão e o Evi, tá? Simeão e o Evi. Os irmãos de Siquém, de Diná, fazem uma proposta. Eles falam bem assim, olha, aqui na nossa terra, pra casar nossa filha com alguém, essa pessoa tem que ser circuncidada. Tá? Os povos de Israel eram um povo circuncidados. O que significa isso? Deus pediu para que eles tirassem um prepúcio do órgão sexual masculino. Isso era uma representação da aliança entre Deus e aquele povo. Era para mostrar que aquele povo era diferente aqui na terra. O povo hebreu era diferente. Então, assim, era um sinal de que aquele povo servia a Deus. Só que tem uma coisa, não adianta você circuncidar a sua carne se você não circuncida o seu coração. E aí eles falam pra Siquém e pro rei Amor, olha, pra gente entregar Diná como esposa, vocês vão ter que se circuncidar pra unir as duas famílias. Vocês vão ter que fazer parte do nosso povo também. Aí eles aceitam. E aí o príncipe, o rei, todo mundo ali, todos os homens tinham que fazer isso, arrancar o prepúcio do órgão sexual masculino. Só que tem uma coisa, de nada adianta você arrancar o prepúcio, você se circuncidar na carne se você não circuncida o seu coração. Foi o que eu acabei de falar. Então quer dizer, o que adianta o rapaz estrangeiro vem pra igreja? A circuncisão hoje, nossa cristã, é no coração. Os homens hoje eles não fazem mais isso. Hoje o que acontece? Você aceita Jesus como seu salvador, e aí a circuncisão é como se fosse uma marquinha no seu coração. Você aceitou Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Então, assim, você não precisa mais, a gente não precisa mais de fazer, não eu, né, porque eu sou mulher, mas os homens não precisam mais disso. Só que naquele tempo precisava. Então, o que acontece? De nada adianta o rapaz vir pra igreja, ou se circuncidar, que significa o quê? Nos dias de hoje, aceitar Jesus, se batizar nas águas, participar do discipulado, exercer talvez um cargo na igreja de diácono, de presbítero, ou a moça também vem pra igreja, aceita Jesus, papapá, aí agora canta, agora prega, agora participa do círculo de oração, do grupo de jovens. Mas o que adianta ela participar, ela ter um cargo de diaconisa, de pastora? Tem umas que chegam nesse patamar. Não tô aqui pra discutir se é certo ou se é errado, eu tô querendo mostrar pra você que adianta a aparência de cristão, a sua carne tá circuncidada, se o coração do rapaz ou da moça não tá. O que adianta isso? Se não largou os costumes antigos, sabe? Muda uma coisa, mas não muda a outra, não aceita a mudança, não aceita que precisa mudar, acha que tem razão, acha que os seus costumes são melhores, que o seu jeito é melhor. Você não acha que vai passar muita luta depois desse casamento, não, hein? Circuncidar a carne é suficiente para você, um rapaz do mundo ou uma moça do mundo, vir para a igreja, aceitar Jesus, se batizar, falar que agora é crente? Tem um título de membro, tem um título, cantar na igreja, pregar, isso daí é suficiente para você dizer que essa pessoa se converteu e se arrependeu de todos os seus pecados? Que essa pessoa agora está preparada para ser um marido e uma esposa fiel a Deus, obediente à palavra do Senhor? Que essa pessoa vai permanecer como Ruth permaneceu? Como é que você sabe que essa pessoa, no momento que você tiver que passar por um deserto, ela não vai fazer como órfão, vai voltar para o seu povo, para os seus deuses, vai voltar para os costumes antigos? No momento que passar por um deserto, ao invés de ela praticar a Bíblia, usar a fé, ser obediente à palavra do Senhor, ela vai voltar a praticar os costumes de Moabe, ou no caso aqui do povo hebreu. Existem muitos homens frustrados porque se casaram com mulheres moabitas.
E que no momento do deserto da dificuldade querem mandar em casa. Mulheres também que se casaram com homens estrangeiros e que no momento da dificuldade resolve trair, resolve meter o tapa na cara, resolve mostrar, porque tem hora que o diabo ele manifesta. Às vezes a pessoa tá ali, ó, você acha que tá servindo a Deus e não tá convertido, tá na igreja, tá cantando, tá pregando. E aí? Que adianta tudo isso? Você lembra do rei Saul? O rei Saul, ele tem um encontro com Deus, Samuel unge ele rei, o Espírito Santo se aposta de Saul. E lá na frente ele começa, durante o reinado dele, ele quer ele faz prevalecer a vontade dele e não a vontade de Deus. Deus se ira com Saul, o Espírito Santo se retira dele. A palavra do Senhor fala assim que Saul, quando Samuel foi ungir Saul, do ombro para cima ele era o mais bonito de Israel. Sério, era o mais bonito. Só que o Espírito Santo lá na frente vai se retirar dele porque ele desobedece a Deus. Ele vai desobedecendo ao Senhor, chega uma hora que o Senhor se ira. O próprio Deus chama a atenção do profeta Samuel. Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? E aí Deus unge Davi. Davi começa a receber vitória atrás de vitória. Vitória atrás de vitória. E Saul começa a perseguir Davi. Porque ele percebe, só falta agora Davi virar rei de Israel. As mulheres começam a cantar. Saul venceu 1000. Davi venceu 10.000. E Saul começa a sentir ódio e inveja de Davi. Um rapaz cheio da presença de Deus. Já parou pra pensar se ao longo dos anos desse relacionamento, esse homem ou essa mulher estrangeiro se afasta da presença do Senhor e o espírito maligno se aposta dele ou dela, como se apossou de Saul, e começa a colocar pensamentos de ódio, de ira, começa a te perseguir dentro de casa porque você está na igreja, porque você está orando, porque você está jejuando. Já parou para pensar a luta que você pode passar daqui a 2, 3 anos? Daqui a 7 anos? Não é melhor você buscar mais o Senhor e pedir a Ele um direcionamento? Não é melhor você desistir dessa festa? Não é melhor você desistir desse noivado, dessa aliança, dessa proposta que parece ser imperfeita, parece que veio dos céus? Não, não veio dos céus, porque Deus não é Deus de confusão. E a palavra de Deus nos mostra que se quem aceita retirar o prepúcio, se circuncidar, mas aquilo dali era tudo aparência, o coração dele era mau, o coração dele, ele estava acostumado aos costumes do povo hebreu. Ele não era israelita de verdade. Aquilo não era suficiente. Deus quer mudança de comportamento. Aceitar Jesus, se batizar nas águas, participar do discipulado, cantar, pregar, tocar um instrumento, ajudar o pastor. Nada disso é suficiente. Deus quer mudança de comportamento. Isaías no capítulo 55, o Senhor fala assim: convertei os vossos pensamentos, os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Então assim, a pessoa acha que está servindo a Deus e não está. O pensamento dela é que ela é crente, que ela é missionária, que ela é pastora, que ele é diácono, que ele é presbítero, que ele é tá. Mas o pensamento de Deus não é isso. O pensamento de Deus é: muda suas atitudes. Convertei os vossos pensamentos, muda isso porque você não está me servindo. Você pode ter um cargo na igreja, você pode cantar, você pode ler a Bíblia, orar, jejuar e ainda não está no jeito que Deus quer. O padrão de santidade que Ele quer não é o seu padrão de santidade, não é o comportamento que você aceita. É aquilo que está na palavra de Deus. Porque tem gente que rejeita a palavra do Senhor. Tem gente que rejeita. Saul rejeitou. Será que você não tem rejeitado a palavra do Senhor? Será que todo mundo que está dentro da igreja, em cima do altar, batizado nas águas, será que está todo mundo aceitando a palavra de Deus? Quando Deus fala renuncia a isso, renuncia aquilo, a pessoa não renuncia. Lembra de Moisés? Moisés vê um fogo queimando numa planta, numa sarça. A sarça não se consumia, o fogo ali queimava. E Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está pisando aí é santo. Mas qual o problema da sandália de Moisés? Eu não sei. Será que ela não foi produzida no Egito? Será que ela não foi consagrada a alguma entidade, a algum espírito maligno no Egito? Mas qual o pecado da sandália de Moisés? Eu não sei. Mas Deus falou para Moisés, ele foi obediente. Tira a sandália dos seus pés. Tem gente na igreja que está sendo desobediente. E aí canta bonito, prega bonito porque tem dom da palavra. Tem cargo na igreja. Ah, fulano prega, fulano canta, mas e a sandália que você não tirou? E aquele objeto? E aquele ídolo que está no seu coração, e aquilo que você gosta de usar e que Deus falou, tira, joga fora, e você não aceita. Moisés aceitou. Tem gente que apaga a mensagem do WhatsApp. Deus está usando Jeremias para falar. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, eis que te envia um povo que não é de estranho falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel que não vai querer te dar ouvidos.
Ou seja, Ezequiel, você vai pregar. Ezequiel era um profeta. Há um texto na Bíblia, um livro inteiro desse profeta. E Deus avisou Ezequiel: Ezequiel, você vai pregar para o povo que já conhece a minha palavra. Mas é um povo que não é de língua difícil, eles conhecem a Bíblia. Mas é um povo de dura cerviz. É um povo obstinado. Não temas. Ele fala isso para mim, algo parecido também para o profeta Jeremias. Houve um tempo em que, se eu não me engano, era o rei Jeoaquim que reinava, se eu não me engano, em Judá. E Deus mandou Jeremias escrever num rolo a palavra dele. Você sabe o que o rei fez? O que fizeram com o rolo? Colocaram no fogo. Deus tem levantado profetas, Ezequiel, Jeremias. Deus tem levantado nos dias de hoje pessoas comprometidas com a palavra dele. Deus tem mostrado, tá, em sonhos e em visões. Deus tem dado mensagem para pregar para pessoas que estão dentro da igreja. E a pessoa que está dentro da igreja está virando o ouvido. Tá dando as costas, não tá aceitando, tá rindo, tá apagando. Deus fala pro servo dele assim, ó, manda uma mensagem pro WhatsApp, aí ele manda, ó, eu tive um sonho com você, eu tive uma visão. A pessoa apaga a mensagem e não aceita. Não aceita se corrigir, não aceita que é com ela. Deus, ele usa pessoas assim. Deus, ele manda falar, Deus manda ligar, a pessoa desliga ou ri, desliga na cara. Não aceita. Porque Deus, ele não tá olhando assim, fulano é membro, fulano é diácono, fulano é presbítero. Não, não, não. Às vezes é uma pessoa que você não dá nada, mas que está ali orando pela sua vida. E quando a pessoa liga pra você e fala, olha só, Deus me deu um sonho aqui, Deus me dá uma visão aqui. Você, no mínimo, tem que ouvir, respeitar a pessoa e perguntar pro Senhor, Senhor, esse sonho vem do Senhor, essa visão vem do Senhor, fala comigo, confirma. Busca no Senhor, vai jejuar, vai orar na madrugada. Mas não, é mais fácil desligar na cara, é mais fácil clicar no áudio e apagar a mensagem. Foi isso que fizeram com o rolo de Jeremias. Com a palavra todinha que Deus entregou para ele, colocaram no fogo. Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália que está nos seus pés, porque o lugar é santo. Moisés foi extremamente obediente. Agora, se Deus falar assim, olha, tira esse negócio aqui joga fora, isso aqui, a pessoa se levanta. Não, porque isso não é pecado, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Olha, é difícil. Então, imagina um relacionamento com alguém que não quer se libertar, que não aceita que precisa mudar. Pensa que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, circuncida a carne, mas e o coração? O coração continua do mesmo jeito. As mesmas ideias, as mesmas intenções, muda uma coisinha ou outra. Mas o principal não quer mudar, ele não quer mudar. Então aqui, o príncipe aqui, Siquém, ele aceita, não só ele como todo o povo heveu, aceita circuncidar. Só que essa operação de tirar o prepúcio é uma operação que dói muito nos homens. Então no terceiro dia, a palavra de Deus fala bem assim, ó, no versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Ou seja, para eles livrarem a irmã deles daquele relacionamento que já era abusivo, porque já começou errado, ele já começou tocando no corpo da jovem. Isso um servo de Deus nunca deve fazer. Ele não só tocou no corpo dela, como ele abusou sexualmente. Os irmãos dela esperaram o terceiro dia, quando eles estavam morrendo de dor. Morrendo de dor, todo mundo com dor. Eles entraram à espada e mataram todo mundo. Os príncipes só deixaram, se eu não me engano, eles só deixaram vivos as mulheres e as crianças. Tá? Eles mataram e conseguiram pegar Diná de volta. Eles exerceram meio que vingança e também foi um livramento, né? Eles tiraram ela dali porque o homem era rei, o rapaz era príncipe. Como que você vai negar o casamento ao filho do rei? Então você tem que tomar cuidado com quem você se envolve. Com as amizades que você está fazendo, com esses namoros, essas paixões mundanas. Porque em alguns casos dá até morte. Se você não sei se a pessoa assiste telejornal, eu não assisto não. Mas na internet mesmo a gente vê casos aí de moça que saiu com um rapaz do mundo, ele se apaixonou. E dias, meses depois, se ela tentar terminar a relação, ele mata. Foi um caso parecido aqui. Siquém não ameaçou matar a moça, mas ele era rei. Se ele abusou sexualmente dela, para ele matar era assim, ó. Então os irmãos dela resolvem matar todos os homens da cidade e fugir com a moça, para poder preservar a vida dela. Porque o que seria um não de Jacó para aquele rei mau? Esse povo era ímpio. Você tem noção do risco que você está correndo se envolvendo com um rapaz ou uma mulher do mundo?
Tem noção que tem mulher que mata o próprio marido para ficar com herança? Que tem mulher que só se casa por conta do dinheiro dessa pessoa, para poder se beneficiar, para sair da casa dos pais, porque você tem noção das consequências futuras? Pro seu filho, pra sua filha. A pessoa pode te envenenar. A pessoa pode... Porque o diabo, ele é mau, ele prepara um laço ali, a pessoa fala, eu te amo, eu quero casar com você. Aí você fala, não vou casar não. Daqui a pouco a pessoa até te mata. Então, assim, qualquer moça que fosse relacionar com alguém ou rapaz, olha, dá uma lida na história de Isaac e Rebeca. Dá uma lida na história. Deus deu sinais claros de que Rebeca seria a esposa de Isaac. Então, assim, a história, eu vou terminar por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha servido para reflexão dos irmãos e das irmãs também, sobre essa questão de relacionamento, de você tomar cuidado com quem você está construindo uma amizade, tá? Com as propostas que você recebe sobre relacionamentos, sobre a sua vida espiritual. Tem muitas coisas aqui, o Espírito Santo me tocou para abordar vários assuntos diversos na mesma mensagem. Eu fui até por um caminho que eu nem imaginei que eu fosse chegar, né? Eu cheguei lá em Moisés. Mas eu creio que o Espírito Santo ele falou muita coisa aqui. E se você curtiu essa mensagem, querido, dá um joinha. Se você sentir no coração, compartilha com alguém. E eu desejo que você fique com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você grandiosamente. E até o próximo vídeo.